A revista The Atlantic chamou Bolsonaro de o líder do movimento negacionista do vírus. Um dos principais jornais alemães, o Frankfurter Allgemeine, destacou na manchete que Bolsonaro é o último negacionista do corona. A agência de notícias AP publicou que, mesmo com o aumento de número de casos de coronavírus no maior país da América Latina, o presidente Jair Bolsonaro tem mantido uma postura mais desdenhosa do que qualquer outro grande líder mundial, chamando a pandemia de um problema menor. A rede britânica BBC publicou que, enquanto o mundo tenta desesperadamente controlar a pandemia, o presidente brasileiro está se esforçando para minimizá-la, indo contra os conselhos do seu próprio ministro da Saúde. Jornais do mundo inteiro publicaram hoje a decisão da rede social Twitter de excluir postagens do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a rede social, as imagens publicadas em aglomerações vão contra as normas das autoridades de saúde de combate ao coronavírus. O francês Le Monde destacou que menos de 24 horas antes das postagens de Bolsonaro, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tinha reforçado a importância do confinamento para enfrentar a pandemia do coronavírus. O inglês The Guardian disse que a resposta anticientífica de Bolsonaro assusta os governadores. A Economist, uma das revistas mais importantes do mundo, chamou o presidente Jair Bolsonaro de Bolsonaro, uma referência ao último imperador romano que teria tocado música enquanto Roma queimava. Na manchete, a revista diz que Bolsonaro brinca enquanto a pandemia é iminente. O argentino La Nación publicou que Bolsonaro aprofundou a radicalização de seu discurso diante da crise do coronavírus, cada vez mais aconselhado pelo que o jornal chamou de Gabinete do Ódio, um grupo de consultores ideologizados com o selo e a presença de seu filho Carlos Bolsonaro. O New York Times reproduziu o texto da agência Reuters dizendo que as medidas econômicas de austeridade põem em risco a luta contra o coronavírus. Também que as medidas para mitigar a pandemia no Brasil são muito cautelosas e limitadas. O cientista político Ian Bremmer, da consultoria Eurásia, publicou numa rede social: Bolsonaro tem um nível de irresponsabilidade que eu nunca vi num líder democraticamente eleito. E um jornal austríaco disse que o Brasil elegeu um idiota. E o que é que a gente diz diante dessa cobertura internacional, né? Eles estão certos. Quando o presidente é cancelado pelo Twitter e é tratado como se fosse um troll da internet, né? Porque ele estava trollando a internet, estava trollando o Twitter, ou seja, ele estava fazendo coisas no Twitter que o Twitter, um espaço que não é dos espaços mais polidos para ser educado, né? Da internet, considera que o material que Bolsonaro estava postando no Twitter era muito tóxico e era incompatível com suas diretrizes. As do Twitter. É porque a situação da presidência do Brasil virou uma espécie de piada mundial. E eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje, não é? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais, nosso Apoia-se, no comentário fixado, assim como as nossas fontes. Bem, Bolsonaro virou o Bolsonaro, né? Que está vendo ou incentivando o nosso país a queimar, enquanto ele dá gargalhada, esfrega o nariz e aperta a mão das pessoas, né? É um cenário verdadeiramente apocalíptico. Assim, as pessoas... E eu fiz uma brincadeira com um título recente, dizendo assim, não há nada que o Bolsonaro não possa piorar. Era meio que uma brincadeira com o fato de que toda vez que a gente acha que a situação do Brasil, a crise econômica, a pandemia, a disseminação do vírus, os problemas que nós estamos tendo de acesso a serviços de saúde, os cortes e a política de austeridade que ele tinha implantado antes, que já geravam uma situação difícil para o nosso sistema de saúde reagir, e agora, até esse momento, minimizando o problema e defendendo o isolamento vertical, que é algo completamente insustentável, né? Ele realmente caminhou para o lugar que nem Donald Trump foi.
Porque Donald Trump está defendendo nos Estados Unidos medidas para auxiliar a população. Talvez porque Donald Trump esteja preocupado com a reeleição, né? Apesar de todos os equívocos de ter minimizado inicialmente também, como o Bolsonaro, preocupado com a reeleição, resolveu realizar medidas para tentar minimizar o problema lá nos Estados Unidos. E os números dele, por incrível que pareça, não de Bolsonaro, de Trump, cresceram por causa disso. Embora ele seja um oportunista do pior calibre, né? Para não dizer outras coisas dele aqui que provavelmente levariam esse vídeo a ser não só desmonetizado, como bloqueado do YouTube. Mas se eu dissesse tudo o que eu penso dessas pessoas, né? Seria uma adjetivação quase que sem fim. Mas enfim, Bolsonaro, ele chegou no ápice, no apex, né? Não sabe o significado, dá uma olhadinha. Do negacionismo e da irracionalidade possível, né? E transformou ele, quando ele diz assim, o único líder de um grande país, é de uma grande democracia, de uma grande economia do mundo. O Brasil é um país muito desigual, mas é um país que tem uma economia potente, é o maior país da América Latina, é um país internacionalmente com uma certa importância, sim. E tem o líder de uma democracia desse tamanho, é o único de uma democracia desse tamanho, sendo que democracia, no caso brasileiro, a gente tem que botar sempre com aspas e asteriscos, né? Porque o regime brasileiro é um regime que vem sendo progressivamente atacado, golpeado e é fundamentalmente uma república oligárquica, né? Já há muito tempo, né? Que tem mecanismos democráticos, mas não significa que seja uma democracia de fato, né? O poder está muito concentrado na mídia corporativa, nas grandes corporações empresariais, né? O poder não está de fato concentrado na população brasileira de forma democrática. Não é o que a população quer em termos de política pública que acontece, né? E vocês percebem que a própria mídia quase que não faz pesquisas sobre a opinião pública da população em relação a políticas públicas, justamente porque não quer que a população influencie política pública, né? Não há esse desejo, né? Aí você vê como a nossa mídia corporativa ela é danosa, né? Ela cria problemas, né? Tem se portado um pouco melhor durante esse episódio da pandemia? Tem. Mais responsável? Tem. Predominantemente. Mas isso não apaga os outros problemas, não. E eu não vou aliviar. Mas pelo menos no caso de Bolsonaro, está apontando para como ele está sendo... como está sendo a repercussão dele na mídia no resto do mundo, e a mídia do resto do mundo, que não está presa aos interesses brasileiros, está caracterizando ele como ele é. Exatamente o que é Bolsonaro. E não há nenhuma grande novidade. Ele era uma pessoa completamente despreparada, completamente incompetente, que nunca administrou nada, e a gente sabia disso antes da eleição. Por isso aqui no canal eu fiz campanha tão fortemente contra ele. Porque Bolsonaro consegue ser, sim, um dos piores líderes, se não for o pior, do mundo democrático. É difícil comparar ele com líderes de países teocráticos, né? Porque aí fica uma coisa meio complicada, né? Aquele pessoal não foi eleito. Aqui a gente tem todos os questionamentos da nossa oligarquia, mas ainda tivemos eleições, então fica um pouco mais complicado comparar. Mas dos países que têm eleições, para não chamar de democráticos, porque existem todos esses asteriscos, né, que eu me referi antes, ele parece que existe um consenso mundial, é o pior presidente. Resta saber por quanto tempo ele vai durar. Se ele vai até o fim do mandato, cambaleante, né, perdendo popularidade, ignorado pelo Congresso e pelo Senado. O Congresso e o Senado agora não estão dando mais bola para Bolsonaro. Os governadores e prefeitos estão ignorando solenemente. Alguns dos ministros de Bolsonaro resolveram entrar em quase que rebelião aberta. E por quê? Por quê? Porque perceberam que se alinhar a Bolsonaro e sua irracionalidade era falência política completa. Era algo que não serviria para eles para nada. Era o suicídio político. E eles não querem fazer isso.
São pessoas que estão pensando em suas carreiras, né? Enfim, difícil a situação que vive o Brasil, muito difícil. Só para vocês terem uma ideia, eu recebi há poucos minutos um e-mail de solidariedade, quase que de pêsames, do Clark Chapman. Clark Chapman é um cientista americano, um dos maiores climatologistas do mundo, que eu tenho a honra de dizer que é meu amigo. Eu já entrevistei ele aqui para o canal, uma entrevista em inglês com legenda, se vocês quiserem olhar. Uma pessoa que defende claramente políticas ambientais progressistas, fez campanha para Bernie Sanders lá nos Estados Unidos em 2016. Enfim. E ele estava lamentando que ele viu que Bolsonaro foi eleito o pior. Deixa eu ver aqui o e-mail. Dele. É uma história do Washington Post, né, que o presidente Bolsonaro ganhou o prêmio de pior líder com respeito ao combate ao coronavírus, à pandemia. Pior mesmo que o presidente Trump. E essa competição é dura, né? Enfim, e ele faz uma outra gentileza aqui para mim no e-mail, que eu agradeço, né? Não, foi o Alan Harris, não foi o Clark Chapman. O Alan Harris ele não é o climatologista, desculpe. São os dois amigos que a gente tem um grupo de e-mail que a gente troca e-mail. E o Alan Harris, ele é consultor da NASA e ele é quem faz o monitoramento dos asteroides que podem bater na Terra, né? E a gente pode dizer que ele se preocupa com eventos cataclísmicos e apocalípticos. E talvez por isso ele tenha sido tão solidário comigo com relação a Bolsonaro e enviado esse e-mail lamentando, né, essa situação aqui no Brasil. E porque nós estamos num cenário verdadeiramente apocalíptico no Brasil, que eu espero que passe o mais breve que for possível, né? O mais breve que for possível. E com esse vídeo eu também quero agradecer ao Alan, já mandei um e-mail respondendo a ele, pela mensagem gentil que ele fez, e eu gostaria muito que a gente no Brasil e no resto do mundo escutasse grandes cientistas, como é o caso do Alan Harris e como é o caso do Clark Chapman, essas pessoas que eu tive a honra, assim como muitos outros grandes cientistas que eu tive a honra já de entrevistar e conversar com eles aqui no canal, né? E não como o nosso presidente, né, o presidente do Brasil, que eu nem quero chamar de nosso presidente, né? Eu quero dizer que é o ocupante lamentável do cargo, né? Porque eu fiz campanha contra ele. Que gosta de ouvir a um astrólogo lá da Virgínia que desdenha dos cientistas em toda oportunidade que tem. Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Um abração e até o próximo vídeo, gente. E diga não ao Bolsonaro. Tchau, tchau.